Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Pedro Rocha, que foi alvo de dois clubes, né, da Série A, além do São Paulo. O Corinthians foi um dos interessados na sua contratação e o Remo, que está numa situação ruim, até porque vai fechar a janela e tudo mais, mas teria que ter essa renovação do Pedro Rocha antes do fim da janela para ter uma compensação financeira no futuro não tão distante, né? Então, o contrato dele vai só até o final da temporada. Teria que ter uma renovação para justamente, né, não correr o risco de perder o jogador de graça. Até porque hoje a multa dele é de 2 milhões de reais, algo próximo disso, que eu considero baixo. Se fosse o Remo também, uma eventual renovação até aumentaria, né? Talvez 5, 6, 10 milhões de reais para ter uma compensação mais justa, visto que o Maxwell, que nem vivia uma fase muito boa, foi lá para o futebol asiático por 3 milhões, né? Então, acho que o Pedro Rocha teria um mercado interessante. E por que não imaginar, né, uma troca de jogadores, por exemplo, com o São Paulo, que tem vários atletas no seu atual elenco. Eu acho que até poderia ser uma boa, né, pensar numa troca. Enfim, vou trazer aqui todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Cartel Foot. Contem com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então, o Pedro Rocha foi procurado nessas últimas horas, né, da janela de transferência, nessa última semana, por dois clubes, o São Paulo e o Corinthians. As informações, inclusive do Jorge Nicola, era de que o Pedro Rocha tinha um salário superior a 350, 400 mil por mês no Remo. Eu ficaria bem surpreso realmente se fosse isso tudo. E olha que o Nicola entende muito de salário, muito raro ele falar um valor e ser mentira, né, um valor menor ou algo assim. Sinceramente, se for um valor próximo disso, custo-benefício ainda tá bom, né, o desempenho dele, mas caramba, é um valor absurdo até para clubes que acabaram de subir para a Série A, né? Então vamos ver, né, se é realmente um valor desse, até porque ele já não vinha de uma boa fase no Criciúma, mas lembrando que ele ainda pertencia ao Fortaleza, né, que tinha comprado ele em 2022, então não é um negócio também que eu acho que ele estava ganhando pouco lá no Criciúma, no Fortaleza, igual eu falei, era o último ano de contrato, não ficaria surpreso se ele ganhasse 500 mil, 600, 700 e aceitou uma redução para 300, 350 ou algo assim para jogar a Série B. Então, na temporada atual, 14 gols e 4 assistências, na Série B principalmente, né? 10 gols e 3 assistências em 21 jogos, muito bom o desempenho do jogador. O São Paulo procurou ele, mas acabou que ficou surpreso, né, pelos valores, tanto na multa rescisória, é incrível, né? O São Paulo, por exemplo, um clube desse tamanho não tem 2, 3 milhões de reais para pagar num jogador pontual, realmente uma situação inimaginável, né, uma coisa dessa, é até um pouco de indignação, né, da torcida, porque o Pedro Rocha, primeiro que não seria um grande craque para a Série A, e ainda o clube não tem 2, 3 milhões, pô, pelo amor de Deus, realmente situação bem complicada. Vai conseguir o Marcos Leonardo por empréstimo, né, que aí acaba que é uma opção muito melhor, sem sombra de dúvidas. Então, vamos comentar aqui, o São Paulo tem muitos jogadores nessa temporada, tem alguns que foram vendidos recentemente, até, deixa eu ver se o William Gomes aqui foi vendido para o Porto, né, como que tá lá na temporada, enfim, um jogador que pode ser uma boa também por empréstimo no futuro não tão distante, talvez. E aí, desses que eu deixaria aqui como uma sugestão, quem sabe uma compensação financeira, né? Então, o Pedro Rocha vai para o São Paulo, mas em compensação vem um jogador por empréstimo ou algo assim para o Remo, né? O Luan, jogador que tem 26 anos de idade, volante que nessa atual temporada voltou a ser reintegrado ao São Paulo, tá? Lembrando que ele não jogava pelo clube paulista desde outubro de 2023. E aí, o Crespo, que viveu uma grande fase com ele em 2020, principalmente também em 2021, foi contratado e voltou a relacionar o jogador desde o mês de julho, né? Quando ele assume aqui, ó, julho, agosto agora também ele foi relacionado. O último jogo que ele entrou foi no dia 16 de agosto. Então, mesmo com o treinador que gosta dele, ele não tem entrado com tanta frequência assim. Não sei até que ponto o Luan vai ficar muito tempo assim no São Paulo, né? O contrato dele ainda é longo, até o final de 2026. Era o nome que, inclusive, o Remo já havia procurado. Então, não é uma loucura, né, imaginar a volta do interesse do jogador para o ano que vem. Lembrando que ele foi emprestado para o Vitória no ano passado, até que jogou bem em alguns momentos, né? Foram 27 partidas, 25 só na Série A, porém ele começa muito bem e acaba perdendo o desempenho no decorrer da competição. Tá aqui o desempenho dele no Campeonato Brasileiro do ano passado, 25 jogos, 22 como titular, nota média de 6,70 e os melhores momentos dele, né? Na época de 2020, 2021, quando ainda estava vestindo a camisa do São Paulo, com o Crespo, né? Viveu uma fase muito boa e teve proposta bem alta, né, para se transferir, mas o São Paulo só queria uma compensação financeira próxima, se não tiver ganhado, era 6 ou 8 milhões de euros, né, que acabou não vendendo o jogador, que passou por problemas físicos e ainda a mudança de técnico
que não valorizou muito, né, o meio-campista, mas eu acho um bom jogador. Se eu fosse o Remo, eu ficaria de olho, quem sabe, por exemplo, para a próxima temporada, independente, né, se estiver na Série A ou na Série B, eu acho que pode ser sim uma boa alternativa. Mais um aqui também, quem sabe com empréstimo, é um jogador bem promissor que é o Luca, que tem apenas 18 anos de idade, ponta esquerda bem rápido. Quem sabe o São Paulo não teria interesse, né, para pegar um pouco mais de rodagem, até porque na atual temporada só fez 4 jogos como profissional, o restante, né, foram ainda na categoria de base. 3 partidas na Série A e outra na Libertadores, todas saindo do banco de reservas. Ainda marcou um gol, né, como profissional na Libertadores, então entrou e ainda marcou um gol na Libertadores, mas tem jogado as últimas partidas apenas pelo time sub-20. Na temporada atual, 17 jogos e um gol pela base. Ano passado também foi bem pelo sub-17, pelo sub-20, quando subiu, né, para o sub-20 com apenas 17 anos. Então tem muito potencial. Eu acho que é um jogador aí para ficar de olho. Quem sabe no empréstimo, né, para ele ganhar um pouco mais de rodagem. Às vezes dá certo, às vezes não. Tem que ver também se o clube teria interesse, né, de emprestar um jogador muito novo, até porque ainda está num processo de formação. Mas enfim, seria para a mesma posição, né, muito mais pelo lado esquerdo, como tem sido o Pedro Rocha nesse ano aqui, ó, pegar os números dele na Série B, caindo muito mais pelo lado esquerdo e brigando pela artilharia aí da Série B. Mais um que voltou a ter espaço, então acho que é um pouco improvável imaginar, mas é o Bobadilla, quem sabe uma opção para o ano que vem, até porque é um jogador que foi comprado, né, por acho que 16, 17 milhões de reais junto ao Cerro Porteño em 2023 e havia perdido espaço no São Paulo, né? Até fiquei surpreso porque ele parecia realmente ter muito potencial. E aí no ano passado somou 35 jogos, 3 gols, começa a temporada como titular e olha aqui, o final dela aqui, ó, você vê que ele jogou com pouquíssima frequência. As partidas que ele mais jogou aqui foi inclusive pela própria seleção, né, paraguaia, quando foi convocado. E aí a situação dele mudou em 2025, com a chegada também do Crespo, né? Dá pra ver aqui os últimos 5 jogos, 4 na condição de titular, mas até o meio do ano ele ficou muitas partidas, ele ficou aqui no total 17 jogos sem mais, né, 20 jogos sem ser titular e entrando pouco, né, faltando 10, 12 minutos para o fim da partida. Quem sabe uma opção caso o Remo consiga o acesso para a Série A para o ano que vem, né, uma compensação, um empréstimo, o São Paulo pagando uma parte dos salários, independente dessa negociação com o Pedro Rocha acontecer ou não. Eu acho que é um bom jogador para o ano que vem, né? Quem sabe num cenário mais ideal de Série A. E para terminar aqui também, outro grande destaque da base do São Paulo, que pode jogar de ponta direita, é aqui o Paulinho, 20 anos de idade apenas, artilheiro do time sub-20 nessa temporada, 14 gols em 30 jogos, além também do ano passado, 28 gols em 53 partidas. Né? E apesar disso, mesmo com o São Paulo tendo problemas no ataque, não tem utilizado tanto sua base, né? Engraçado isso, ele não fez nenhuma partida no profissional, nem nesse ano, nem no ano passado. Então é um jogador aí que não está tendo espaço. Quem sabe um empréstimo aí para ele ter um pouco mais de rodagem não pode ser uma boa alternativa. Lembrando que ele já teve passagens, né, aqui no São Paulo desde o time sub-23, nunca jogou em nenhum outro clube. Enfim, pode deixar sua opinião sobre essa lista que eu trouxe aqui para vocês. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!